Você sabe o que diz o PL da anistia, que está sendo agora mesmo discutido lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e que pode acabar de vez com as injustiças, com os abusos, com as arbitrariedades de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal contra os... Sabe quem, afinal, vai ser agraciado com a anistia e o que isso vai significar para a vida das mais de 2.000 pessoas que foram presas, acusadas e condenadas em massa pelo Supremo Tribunal Federal? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar em detalhes o que diz o relatório substitutivo do PL da anistia, proposto na CCJ da Câmara dos Deputados pelo deputado federal Rodrigo Valadares, que é o relator desse PL e que tem feito um trabalho excelente na defesa das liberdades dos presos políticos do 8 de janeiro. Mas antes, não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar essa nossa live em seus grupos de WhatsApp, para que a voz, a nossa indignação chegue cada vez mais longe. Para começar, gente, quem que vai ser anistiado? O relatório ele prevê a anistia de todas as pessoas que participaram de atos com motivação política ou eleitoral, ou das pessoas que apoiaram essas manifestações, esses manifestantes com doações, com apoio logístico, com a prestação de serviços ou publicações em mídias sociais entre o dia 8 de janeiro e a data da vigência da nova lei, se o projeto for, é claro, aprovado. Com exceção, importante, com exceção dos crimes de dano e crime de incêndio, que não são anistiados quando houver prova individualizada de que a pessoa praticou os crimes. Isso acaba beneficiando, em parte, também, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que as investigações ilegais contra ele, em curso lá no Supremo, acusam Bolsonaro de incitar os atos do 8 de janeiro pelas redes sociais com a maneira de incitar um suposto golpe de Estado. Mas aí eu quero dizer algo muito importante para vocês aqui. Eu fiz uma live nessa semana com a presidente da CCJ, a deputada federal Caroline Detoni, e com o relator do PL da anistia, o deputado Rodrigo Valadares. Quem acompanha o meu canal, que inclusive é patrocinado pela Gazeta do Povo, acompanhou essa live e eles estavam lá reunindo, discutindo na mesa com Marcel Van Hatten, com outros parlamentares, esse projeto. Ela parou a reunião, virou a câmera, ficou conversando com a gente, trazendo explicações online em tempo real. E os dois, a Carol Detoni e o Rodrigo Valadares, me falaram expressamente que o presidente Bolsonaro pediu para eles que esse projeto fosse exclusivamente para ajudar os presos políticos do 8 de janeiro e as suas famílias. E eu posso confirmar isso porque nessa semana o presidente Bolsonaro ele me ligou também para dizer a mesma coisa, que ele não quer nada para ele nesses projetos, que nenhum deputado ou senador se preocupe com a situação dele, que o único objetivo dele é ajudar os presos do 8 de janeiro e resolver a situação deles, o que eu considero uma atitude extremamente correta, altruísta, generosa, desinteressada e desapegada aí do presidente Bolsonaro. Dito isso, o importante frisar é que o PL da anistia não perdoa, atenção, não perdoa os crimes de dano de quem comprovadamente depredou os prédios públicos dos três poderes no 8 de janeiro, o que é muito importante. Agora, se a lei estivesse sendo seguida nesse caso, a maioria dos réus do 8 de janeiro deveriam ser processados apenas por crimes de dano ao patrimônio público e unicamente nos casos em que existem provas individualizadas da conduta de cada um. Mas o que está acontecendo não é nada disso. Está todo mundo sendo condenado em massa pelos crimes, mesmo sem prova alguma de que quebraram um azulejo sequer do Supremo ou do Congresso. E para evitar que isso aconteça ou para desfazer essa injustiça, o projeto exige que exista a descrição e a comprovação individualizada da conduta das pessoas, sem o que eles não podem ser condenados, o que vai garantir a anulação das condenações dadas até agora, nos casos em que não teve prova do que cada um fez. Isso deveria, gente, ser óbvio, mas precisou ser previsto no projeto diante dos abusos do Supremo Tribunal Federal. O projeto também não perdoa crimes de incêndio, como aqueles praticados em Brasília quando alguns veículos lá foram incendiados. Agora, além de definir quais são as pessoas que serão anistiadas, o PL, esse projeto, ele também garante a essas pessoas o cancelamento de multas aplicadas pela Justiça em relação aos crimes anistiados, crimes aí de golpe de Estado, crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que nós sabemos que não aconteceram, esses crimes vão ser anistiados, mas além disso, existe a anistia das multas relacionadas a isso, o que é também muito importante, porque tem gente que não causou dano algum,
e que está sendo condenado a pagar multas por danos coletivos em valores milionários por supostos crimes de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, supostos crimes de golpe de Estado. A manutenção ainda dos direitos políticos de todas essas pessoas é determinada pelo projeto de lei, o que também é essencial, já que mantém a cidadania dessas pessoas e evita a criminalização da direita, algo que o Supremo, a mídia, o governo Lula tem feito há muito tempo. E o projeto prevê ainda a revogação de todas aquelas medidas judiciais, sejam transitadas em julgado ou não, que limitam a liberdade de expressão em meios de comunicação, em redes sociais dessas pessoas. Ou seja, vão cair aí todas aquelas decisões absolutamente ilegais do Alexandre de Moraes, que proíbem as pessoas do 8 de janeiro de acessarem as redes sociais, como ele fez com Anderson Torres, com Mauro Cid, com Felipe Martins. Vai cair tudo por terra, pelo menos em relação a essas investigações do 8 de janeiro. O que é algo certo, já que essa medida dada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, censurando as pessoas, é absolutamente inconstitucional e ilegal, já que destrói a liberdade de expressão das pessoas, que é um direito fundamental dos brasileiros. E para fechar, mas não menos importante, o PL diz que qualquer procedimento investigatório que for aberto para investigar e punir os atos do 8 de janeiro depois da anistia vão ser considerados crimes de abuso de autoridade, o que é um verdadeiro cheque-mate no Alexandre de Moraes e no Supremo. É realmente um projeto excelente, extremamente necessário e que precisa de todo o nosso apoio e mobilização popular, principalmente nas redes sociais, para ser aprovado e ajudar os presos políticos do 8 de janeiro e das suas famílias. Vamos resumir, fazer uma revisão, já que a gente falou bastante coisa. O que está sendo anistiado? Todos os crimes relacionados à manifestação do 8 de janeiro e relacionados a ela, mesmo acontecendo antes ou depois, que não sejam os crimes de dano e crime de incêndio. Mas em relação aos crimes de dano e incêndio, tem que comprovar individualmente, especificamente o que cada pessoa fez, o que não está sendo feito. Isso vai derrubar essas condenações em massa absurdas que estão sendo feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda é anistiada a multa relacionada aos crimes anistiados. E ainda é garantido que se alguém decidir avançar fora do que prevê essa lei, a pessoa vai estar praticando crime de abuso de autoridade. Tem uma outra previsão importante que eu não mencionei, mas que eu acho que vale a pena contar para vocês aqui. Existe ainda a previsão de que os casos em que existe foro privilegiado só pode ser tocados no Supremo Tribunal Federal ou em qualquer tribunal quando a pessoa com foro privilegiado está sendo processada simultaneamente ou já foi processada antes dos demais. Por quê? Porque o que o Supremo está fazendo é jogar uma carta coringa na mesa. O que o Supremo está fazendo é processar as pessoas sem foro privilegiado, sem processar ninguém que tem foro privilegiado em crimes relacionados, o que é absurdo. Nem deviam estar esses casos lá. O Supremo está dando uma volta, está fazendo um bypass na Constituição. Mais uma vez, né? Para não dizer que está rasgando a Constituição, como rasgou em tantas situações, tantos casos assim. E aí o projeto prevê especificamente que não podem tramitar em foro privilegiado, em tribunal de foro privilegiado, os casos sem que antes a pessoa que tem foro privilegiado tenha sido investigada ou processada, ou seja investigada e processada simultaneamente aos demais. O que não está acontecendo, o que também anularia todos esses casos aí que estão sendo objeto de abusos sucessivos por parte do Supremo Tribunal Federal. E agora eu não podia deixar de fazer, como eu sempre faço, de perguntar para você que está aqui nos acompanhando o que você achou das previsões do projeto de lei da anistia. E eu quero, como todos nós aqui, ouvir as suas opiniões nos comentários.